Uniões antipáticas. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado da afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Portanto, entender o processo de convivência é fundamental para que a gente possa, então, entender e caminhar com segurança dentro de um relacionamento. Certa vez foi perguntado para o Gandhi se ele não achava absurdo as pessoas lá na Índia, era muito comum isso, os pais arranjaram o casamento. O homem tinha um filho, o outro amigo tinha uma filha, eles se encontravam e marcavam o casamento. E às vezes as crianças tinham 4 ou 5 anos de idade e eles iam encontrar-se só no dia do casamento. Depois eles iam passar a viver junto para a vida inteira. E quem fez a pergunta achou aquilo muito absurdo. E o Gandhi disse, nós nos encontramos, nossos pais se encontram, são amigos, arrumam nossos casamentos, depois a gente se casa e aprende a se amar ao longo da vida. Vocês ocidentais se encontram, se amam, se casam, se odeiam, se separam, não querem se ver nunca mais. Então, nosso ângulo de visão ocidental ou é igual a mim ou não é igual a mim e tchau. Para os orientais, eu tenho que desenvolver uma forma de conviver mutuamente e dentro dessa convivência eu me preparar para não ter um karma para a próxima existência. Então as coisas ficam diferentes, o ângulo de visão é diferente. Por isso nós temos que estar sempre atentos em como nós estamos encarando os relacionamentos. E aí existe o respeito de ambos os lados. Porque carregamos hábitos culturais e sociais que dentro de um relacionamento conjugal, normalmente ambos, as famílias têm, a família do marido e a família da esposa, têm todos esses costumes diferentes. E aí tem que haver uma adequação naquilo que for melhor. Não existe receita de bolo, mas o básico é educar-se para conviver bem. E a questão que a esposa está falando também, para nós termos cuidado de não nos guiarmos na hora de escolher uma pessoa para ter um relacionamento, de pensarmos só na aparência e na atração física. Nós temos também que perscrutar se aquela pessoa tem valores para conviver conosco. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Portanto, o período de namoro tem que ser um período de convivência para se aprender a lidar um com o outro. Mas na relação de namoro, normalmente as pessoas estão cheias de tatos. Depois, cada um sabe o quanto pesa o tipo de relacionamento que quer levar. Portanto, nós temos que estar sempre atentos em como nos conduzimos e prestar atenção se gostaríamos que o outro conduzisse assim também com relação a nós. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente o duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E a realidade, às vezes, não é tanto quanto às vezes a gente imagina, a gente idealiza, mas nós temos que saber nos adequar para sabermos conviver dentro da situação. Como aqui, as que ele está dizendo, que algumas podem ser, aparentemente nunca vai dar certo, mas as pessoas começam, por respeito próprio,
e buscarem mecanismo de se adequarem um ao outro. Esse mecanismo de se adequar um ao outro é fundamental para que consigam viver junto, conviver bem. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgam amar-se com terno amor, passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. E às vezes nem tem uma ilusão tão material, tem interesses. A gente tem visto nas mídias sociais famosos que têm casamentos relâmpagos apenas por um interesse. E em tudo isso tem as relações e as reações de cada um dentro do relacionamento e aquilo que se imagina e aquilo que vive na realidade. Por quê? Enquanto as pessoas estão se namorando, como dissemos antes, cria-se todo um conjunto de expectativa. E até mesmo de deixa acontecer, somos só namorados. Agora, depois que casa e começa a querer reverter todas as regras. Então, são coisas muito delicadas que a educação para o casamento é uma coisa que nem os templos religiosos fazem, nem a sociedade faz e nem as famílias fazem. E é uma coisa que tem que se pensar. Dentro da família, dentro das religiões em geral, as pessoas irem procurando trabalhar esse conceito de casamento, de convivência, para que as pessoas possam realmente viver melhor, possam realmente conviver melhor e em paz. Questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal. E a causa principal porque muitas das vezes a gente, para conviver com alguém, conforme dissemos antes, tem que ter reciprocidade de costumes, reciprocidade de ações, de atitude de respeito, de compreensão com o outro. E a partir do momento que as pessoas não se educam para esse sentimento de respeito, as coisas se complicam, as coisas caminham para uma situação delicada e difícil. Portanto, nós temos que aprender a trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos educarmos na construção de uma vida melhor. Tudo na nossa vida, tudo na nossa existência, depende de como estamos nos conduzindo, de como estamos agindo. E é por isso que a responsabilidade de cada um de nós é de extrema importância quando a gente entende a responsabilidade espiritual. Porque normalmente nós procuramos entender a nossa responsabilidade no trabalho, nossa responsabilidade de pagar as contas, porque senão aquele serviço vai ser cortado. E aí a gente vai. Quando se fala da responsabilidade espiritual, paradoxalmente as pessoas fazem de conta que não existe. E se a gente observar as cartas de Paulo e também de Pedro, o conselho que ele dá para as famílias é muito interessante. Viviam dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher não tinha direito nenhum. Ele pede que as mulheres sejam cordiais, sejam fiéis, sejam amáveis com os maridos e pede para os maridos tratarem bem as mulheres e ajudá-las no que for possível. Então, a gente vê que essa preocupação do relacionamento conjugal, um bom relacionamento conjugal, existia na ideia dos primeiros cristãos e, logicamente, que existia trabalho para educar as pessoas para essa finalidade. E tem 2 países que fazem essa educação para o lar, essa educação para o relacionamento, principalmente para uma estabilidade do relacionamento conjugal. E interessante que esses 2 países são os 2 que mais se desenvolvem tecnologicamente, principalmente na criação de novas tecnologias. Não vou falar quais são os 2 países. Não é porque às vezes a gente fala e as pessoas vêm com preconceito. Então a gente deixa as pessoas curiosas, todo mundo vai procurar quais são esses 2 países que educam nessa educação para o lar, para o casamento, e vão chegando às suas conclusões. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus
te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. E aí que vem esse detalhe aqui, que as pessoas procuram pela satisfação material, seja porque a outra pessoa, um dos dois são muito bonitos, ou porque um dos dois são muito ricos, menos porque tem um ideal a realizarem juntos. Porque quando você tem um ideal a realizar junto, as coisas ficam bem mais fáceis, o caminho fica bem mais suave. Letra A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Então aqui vai ter uma vítima e tem alguém que impôs a situação, que criou a condição de sofrimento, de dor. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá a consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Existem várias situações em que se torna de extremo amargor para um dos dois. As pessoas aceitam, por exemplo, que o outro tem uma religião diferente. Depois que se casam, não querem mais admitir que o outro tem uma religião diferente. Eu vou ser um exemplo. E assim vai uma infinidade de situações. Pessoas que mal se conhecem e depois lá vem uma série de problemas. Agora, quando se tem um ideal, quando se tem um compromisso, aí as pessoas caminham com mais segurança e com mais perseverança. E outro fator que faz às vezes as pessoas ficarem juntas é a questão econômica. Que se separarem, vai dividir a renda, vai ficar bem pior a convivência, bem pior a situação. Então eles vão aprendendo a se tolerar. Então, para cada caso, é um caso. E lembremos que a Terra é um planeta de prova e de expiação. Então, ou nós passamos pela expiação, ou passamos pela prova. E aqueles que já entendem o processo, já entendem o mecanismo das leis divinas, entram em regeneração. Aí eles vão caminhando, vão se tolerando, vão aprendendo a conviver um com o outro, e as pessoas vão se educando. E um outro fator causador de grandes transtornos, que ele não fala aqui na questão, são as obsessões. Muitas das vezes, um dos lados tem aqueles espíritos que os obsediam. Os obsediam, porque não é o obsessor de A, independente se é homem ou mulher, A, e ele usa B para atingir. Ou é um obsessor de B e usa A para atingir os seus fins, os seus objetivos. E quando a gente tira esse espírito, trata esse espírito, esclarece esse espírito, porque o espírito deve ser esclarecido para ele seguir os seus caminhos e deixar com que os outros caminhem livremente, tudo se modifica. Já vi casos da esposa reclamar terrivelmente do marido e o marido terrivelmente da esposa. Lógico que não estavam perto um do outro. Cada hora um fazia as reclamações. E um dia atende-se um dos espíritos que era o líder da obsessão da esposa. E o primeiro que modifica é o marido. O primeiro que passa a ter mais clareza mental, pensar de forma diferente, agir com mais compaixão com os outros, foi o marido. E a esposa, o que mudou? Ela deixou de ser agressiva. Ela deixou de ser ríspida. E a pessoa mudou totalmente as suas características, seu jeito de agir, os seus compromissos. Então, é muito importante o tratamento espiritual. Se nós espíritas entendêssemos quanto é importante as reuniões mediúnicas, o quanto é importante as orações, o quanto é importante estarmos participando ativamente dos nossos trabalhos sociais, a gente mudaria muita coisa ao nosso redor, em torno dos nossos amigos, em torno dos nossos companheiros. Mas dentro da casa espírita, todos nós temos que nos sentir envolvidos por essa vibração de amor, sentir envolvidos por essa vibração de luz, de paz, de esperança e de fraternidade. Por isso é importante que todos os integrantes da casa espírita sejam esclarecidos
Entendam a responsabilidade de cada um, a seriedade do trabalho e procuremos todos juntos trabalhar no sentimento de amor, no sentimento de fraternidade, no sentimento de união para melhor ajudarmos mutuamente uns aos outros. Para ajudarmos mutuamente uns aos outros. E à medida que a gente entende a importância da oração, a importância de estarmos nos fortalecendo com energias positivas, com energias do bem, nós estaremos, então, construindo um amanhã melhor para todos nós. Por isso, vamos procurar trabalhar os nossos sentimentos, vamos procurar trabalhar os nossos ideais de amor e de paz, para efetivamente, realmente, sermos melhores, sermos aqueles que constroem e edificam a paz em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor. Outra situação muito importante é nós aprendermos a ter tolerância um com o outro. Porque as pessoas têm vivências diferentes, têm costumes diferentes. E quando as duas pessoas se casam, que vão viver dentro da mesma casa, né, no lar, elas acham que tem que mudar o outro em tudo. E as coisas não são assim. Não tem como você querer ser bruxo com o outro. Cada pessoa tem a sua vivência, tem uma educação diferente, um lar diferente. Tem casais que brigam até pelo jeito que um ou outro lava a louça ou passa um pano no chão. São coisas que não deveriam ser consideradas e acabam pesando na maioria dos casamentos. Acabam pesando, criando problemas maiores, criando transtornos maiores, e sempre tem que ter o meio termo. Sempre buscar o caminho do meio, procurar entender o que um outro está falando, porque se está incomodando o outro, a gente pode dar uma pequena modificada. Então são pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença. Um exemplo. Tem pessoas que gostam de chegar em casa, tirar o sapato e deixar no meio da sala. Normalmente o homem faz isso. Aí a mulher não gosta, quer que ele deixe guardado. Aí o homem fala assim, mas minha mãe guardava para mim. Aí a mulher fala, mas eu não sou sua mãe. E ali começa o atrito. Então, ao invés de procurarem chegar num acordo, começam a se criar atrito e que acaba criando problemas, às vezes, muito mais sérios do que simplesmente uma separação. Ou quando um fala que vai separar, o outro fala que não aceita, e aí vem todos aqueles dramas que a gente vê. Uma coisa simples essa. E é muito comum. Muitíssimo comum. Então nós temos que procurar nos adequar, saber ceder, que custa o outro tirar o sapato e guardar lá debaixo da cama, deixar lá debaixo, onde tem que ficar. Então nós temos que prestar atenção como estamos nos portando dentro de cada fato, de cada situação, para que todos possam viver bem e viver em paz. Porque eu tenho outro detalhe. E outro detalhe. Lares onde os pais vivem brigando muito, os filhos passam por grandes transtornos da personalidade. Vou deixar só assim no termo bem leigo. E os profissionais da psicologia, da psiquiatria, têm lá uma lista de transtornos. Esses transtornos são extremamente delicados, são extremamente complexos e de difícil tratamento. Então, para o bem-estar dos filhos, os pais devem procurar se esforçar e aprender a conviver, a desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de paz. E um detalhe importante: se o casal tem uma briga e depois eles vão para ter uma relação íntima, um dos filhos adoece. Então tem que ter muito cuidado. Brigou, deixa para o dia seguinte. Não vai para ter uma relação íntima depois de uma briga porque os filhos adoecem. Então, para vocês terem uma ideia de quanto é complexo as interações energéticas entre um casal dentro da família, dentro de casa. São situações que todos nós temos que aprender a lidar, que todos nós temos que aprender a como conviver uns com os outros, a como agir uns com os outros. É aprender, é treino. Porque a partir do momento que você já está no navio, você tem que colaborar com o bom serviço do navio. Certo? Você entra no navio para uma viagem. Você viu que o navio está errado, né? Aquele navio que você tinha que pegar. Mas você não tem como voltar a nado. Então você tem que ir até o porto, onde ele vai parar para você descer para trocar de navio, para você voltar e pegar o rumo que você tem que pegar. Então, fazendo essa comparação, entrou no casamento, tem os filhos, não tem jeito de fazer a viagem de volta. Temos que aprender a conviver melhor, a agir melhor. Deixe o passado passar, viva o presente e tente conquistar o futuro. Ah, mas a gente pode divorciar? Lógico que pode, tem a lei que pode divorciar. Mas a questão não é só divorciar.
A questão é, você vai para outro relacionamento com os mesmos problemas que você tem nesse. E aí você vai chegar lá com os mesmos problemas, vai passar pelas mesmas situações. Então vai 1, 2, 3, 4, 5 e não melhora nunca. Ah, mas de repente o outro ou a outra são pessoas que a gente pode conviver porque temos os mesmos gostos, mesma cultura, mesmo jeito. Existe aqueles que dão certo. Mas quantos que dão certo na segunda tentativa? E quantos dão errado na segunda, na terceira, na quarta? Porque a questão é de fórum íntimo. Nós temos que nos modificar intimamente. Se não modificarmos intimamente, as coisas vão acontecendo, vão criando problemas, vão trazendo problemas maiores. Em toda essa existência, ainda levamos problemas em dobro para a próxima, achando que aquela pessoa não é nossa alma gêmea, que aquela pessoa é nosso inimigo do passado. E às vezes o nosso inimigo do passado, do presente e do futuro somos nós mesmos. São reflexões, tá, gente, que a gente faz aqui para tentar colaborar, para tentar ajudar, tentar esclarecer. E lógico, cada um de vocês tem as suas histórias, tem os seus pontos de vista, deixa aí nos comentários, faça os comentários, só não pode ofender. Vamos comentar com respeito, com discernimento, pode até desabafar, sabendo que outros vão estar lendo também, mas cada um fazendo suas colocações para que todos nós possamos, ao ler os comentários, ver o que nós podemos melhorar, o que nós podemos nos modificar para sermos todos melhores, para sermos todos aqueles que seguem os ensinamentos de Deus.